Há momentos na vida em que tudo parece ter desmoronado. O amor que antes aquecia o coração agora parece distante, frio, quase impossível de alcançar. A pessoa que um dia esteve ao nosso lado agora se foi. E o silêncio que ficou parece gritar mais alto que qualquer palavra. E é nesse momento, quando as forças se esgotam e a alma chora em silêncio, que Deus começa a trabalhar de um modo que os olhos humanos não conseguem ver. Muitas vezes Deus permite o afastamento não para destruir, mas para reconstruir. Ele separa para transformar. Ele cala para ensinar. E Ele espera para agir no tempo perfeito. E talvez seja exatamente isso que você esteja vivendo agora. Talvez você esteja aqui, ouvindo esta mensagem, com o coração pesado, tentando entender por que aquele relacionamento acabou e se ainda há alguma esperança de restauração. E eu quero te dizer algo: nada está perdido quando Deus ainda está no controle. O que é impossível para o homem continua sendo totalmente possível para Deus. Mas antes que você ore por restauração, é preciso entender que Deus não trabalha com pressa, Ele trabalha com propósito. Ele não devolve aquilo que te afastou dele, mas transforma o que for necessário para que, quando a restauração vier, ela seja sólida, verdadeira e firmada na presença dele. O primeiro passo é olhar para dentro de si mesmo e perguntar: Senhor, o que queres me ensinar com essa dor? Porque às vezes Deus não muda o outro, Ele muda você primeiro. Ele quer curar feridas antigas, restaurar sua fé e te levar a um lugar onde o amor não seja apenas emoção, mas fruto de comunhão com Ele. É nessa jornada que a oração se torna o elo entre o que foi perdido e o que Deus ainda pode restaurar. E quando falo de orar, não falo de orações automáticas, vazias, de quem apenas quer que tudo volte como era. Falo de uma oração sincera, que vem do coração quebrantado, aquela que diz: Senhor, se for da tua vontade, restaura. Mas antes, restaura-me. Por quê? A verdade é que muitas vezes o relacionamento acaba porque Deus não estava sendo o centro. E quando Ele não é o centro, tudo o que é construído desaba. Mas quando Deus volta a ser o alicerce, até aquilo que parecia perdido pode renascer. É nesse ponto que o Espírito Santo começa a agir. Ele toca o coração de quem ora com fé e também o coração de quem se afastou. Ele trabalha em silêncio, nos bastidores daquilo que você não pode controlar. E enquanto você ora, pode parecer que nada está acontecendo. Pode parecer que o outro está cada vez mais distante, que as mensagens não chegam, que o silêncio aumenta. Mas é nesse tempo que Deus está preparando algo maior. Ele está moldando o coração de ambos, afastando influências erradas, curando ressentimentos e testando a fé. É o tempo em que você precisa provar a si mesmo que ama a Deus mais do que o desejo de ter alguém de volta. Porque se o seu amor por Deus for maior, Ele vai te conceder aquilo que realmente te pertence. E o que é seu, o inimigo não consegue roubar. Eu sei que há dias em que a saudade dói tanto que parece impossível continuar orando. Há dias em que o inimigo sussurra na tua mente dizendo: acabou, não adianta mais. Mas é aí que você deve se levantar com autoridade espiritual e dizer: eu confio em Deus. Porque quem confia em Deus não se desespera, espera. Quem confia em Deus não busca atalhos, busca direção. E é nessa confiança que os milagres começam a acontecer. Às vezes, o simples fato de você continuar orando já é a prova de que o Espírito Santo está sustentando a tua fé. Deus é especialista em transformar finais em começos. Ele pega o que foi quebrado e faz novo. Ele pega o que foi rejeitado e torna precioso. Ele pega o que parecia morto e sopra vida novamente. Mas ele só faz isso quando vê um coração disposto, humilde e obediente. Então, se você está orando por alguém que se afastou, não ore apenas para que essa pessoa volte. Ore para que ela volte transformada. Ore para que ela conheça o amor de Deus, para que seja curada, liberta e capaz de viver um novo amor. Um amor guiado por Cristo. Porque quando Deus une dois corações com propósito, nada pode separar. Mas há algo que você precisa entender. Antes de restaurar relacionamentos, Deus restaura propósitos. Ele quer te ensinar a depender dele primeiro. Talvez esse afastamento seja a maneira de Deus te chamar para mais perto,
te fazer lembrar que o teu primeiro amor deve ser Ele. Quando colocamos uma pessoa no lugar que pertence a Deus, Ele move o céu e a terra para corrigir isso. E sim, às vezes, Ele permite a separação para nos realinhar. Enquanto você ora, Ele observa o seu coração. Ele testa a sua fidelidade. Será que você ama a Deus o suficiente para esperar? Será que você confia o bastante para entregar nas mãos dele e dizer: Senhor, se for tua vontade, prepara, mas se não for, me dá forças para seguir. A fé verdadeira não é acreditar que Deus vai fazer o que eu quero. É acreditar que Ele vai fazer o que é melhor. E quando você entende isso, o peso sai do peito. A ansiedade diminui e o coração descansa. E é nesse descanso que Deus começa a agir. Muitas restaurações acontecem justamente quando a pessoa para de tentar controlar e começa apenas a confiar. Deus não trabalha no barulho da tua pressa, mas no silêncio da tua entrega. E quando você entende que a restauração só acontece no tempo de Deus, tudo muda. Porque muitas vezes pensamos que sabemos o que é melhor, mas Ele enxerga além do que nossos olhos conseguem perceber. Ele conhece cada ferida, cada erro, cada mal-entendido que levou à separação. E sabe também o que cada coração precisa para estar pronto para voltar. Por isso, enquanto você ora, não peça apenas pelo retorno do outro. Peça pela transformação de ambos. Peça para que Deus cure as feridas, apague o orgulho, substitua a mágoa pelo perdão e o desespero pela esperança. A oração feita com esse coração humilde e cheio de fé tem poder. Porque Deus não é apenas um espectador da sua dor. Ele é o médico das almas, o restaurador de corações quebrantados. E talvez agora você esteja pensando: mas eu já orei tanto, já clamei, já chorei e nada mudou. Eu quero que você saiba algo fundamental. A restauração não depende da quantidade de vezes que você ora, mas da qualidade da sua entrega e da disposição do seu coração para obedecer à vontade de Deus. Às vezes o silêncio de Deus não é ausência, é preparação. É Ele trabalhando para que tudo volte melhor, mais forte, mais puro. Enquanto você espera, é essencial continuar em comunhão com Ele, ler a palavra, fortalecer a fé e manter a esperança viva. Aquele que confia, mesmo sem ver, é o que vê mais longe do que qualquer outro. E a fé é justamente isso. Continuar acreditando mesmo quando a situação parece impossível. Você pode se sentir tentado a recorrer a atitudes desesperadas, mensagens insistentes, tentativas de manipular o outro, mas isso não trará o resultado que você deseja. O que traz a restauração verdadeira é a entrega completa nas mãos de Deus. É confiar que Ele sabe o que faz, mesmo quando não entendemos. É orar e dizer: Senhor, se esta pessoa for parte do teu plano para mim, faça o impossível. Se não, dá-me força para seguir e aceitar a tua vontade. Porque a restauração divina é diferente de qualquer outra. Ela não vem manchada por orgulho, não vem baseada em necessidade ou medo, mas surge de corações curados, de almas purificadas e de pessoas que aprenderam a amar como Cristo ama, sem exigir, sem pressionar, mas com entrega total. E enquanto você espera, Deus também trabalha no outro coração. Talvez Ele esteja quebrando barreiras invisíveis, curando mágoas que nem você sabia que existiam, ou trazendo reflexão sobre atitudes que antes impediam a união. Muitas vezes, a restauração só acontece quando os dois estão prontos. Quando os dois entenderam que o amor não é apenas sentimento, mas compromisso, paciência e sacrifício. Por isso, mesmo que você veja sinais de indiferença, continue orando com paciência, continue acreditando na transformação. Deus não falha. O seu tempo é perfeito e Ele nunca se atrasa. E neste processo você também precisa se fortalecer espiritualmente. Não permita que a ansiedade, a insegurança ou o medo dominem seus pensamentos. Cada oração deve ser acompanhada de confiança, fé e entrega. Declare diariamente que você confia em Deus, que você se entrega à sua vontade, que você busca não apenas o retorno do outro, mas a restauração completa do que foi quebrado. E a cada declaração de fé, a cada oração sincera, você está construindo o alicerce para que, quando a restauração acontecer,
ela seja sólida, duradoura e abençoada. Lembre-se, Deus valoriza a paciência. Ele honra quem espera com fé e perseverança. E é importante também que você use este tempo para autoconhecimento e crescimento pessoal. Reveja atitudes, erros, padrões que podem ter contribuído para a separação. A restauração só é verdadeira quando existe mudança genuína. Por isso, ore pedindo a Deus para mostrar o que precisa ser transformado dentro de você. Ore para ter humildade, sabedoria e amor puro. Ore para que seu coração esteja pronto para receber a bênção que Ele deseja enviar. Porque muitas vezes o fim é um convite para o recomeço. E esse recomeço precisa nascer de corações prontos, não apenas de desejo. Você pode se sentir sozinho nesse caminho, mas nunca está. Deus caminha com você. Ele observa suas lágrimas. Ele sente sua dor e Ele responde sua oração mesmo antes de você pronunciar uma palavra. E às vezes a resposta não vem da forma que você imagina. Pode vir em mudanças de atitude, em sinais sutis de reconciliação, em oportunidades inesperadas de diálogo, ou até na sua própria transformação, que faz com que o relacionamento, quando restaurado, seja totalmente diferente e mais maduro do que antes. Deus sabe o que é melhor para você. Por isso, cada oração sincera é uma semente plantada no solo fértil do coração dele. E eu quero que você entenda algo essencial. Enquanto espera, não desanime. A restauração não depende apenas do outro, mas também do seu alinhamento com Deus. Se você buscar somente o retorno do relacionamento e esquecer de buscar a Deus em primeiro lugar, estará tentando colocar a restauração nas suas mãos. E isso nunca dá certo. Mas se você coloca Deus no centro, se entrega à sua vontade, se fortalece espiritualmente, então qualquer retorno será abençoado e verdadeiro. É o tempo de Deus, e não o seu tempo, que produz resultados duradouros. Mesmo nos dias mais difíceis, quando parece que tudo acabou, continue declarando sua fé, continue falando palavras de esperança, continue proclamando que Deus é soberano e que Ele tem poder para restaurar o que foi perdido. E faça isso com alegria, com paciência, com humildade. Porque a alegria em meio à dor é uma das chaves que abre portas espirituais para milagres acontecerem. Quando você demonstra confiança em Deus, mesmo em meio à tempestade, o céu se move a seu favor. A oração para a restauração também deve ser acompanhada de gratidão. Agradeça a Deus pelo que você aprendeu com o término, pelas oportunidades de crescimento, pelas lições de humildade, paciência e amor verdadeiro. A gratidão transforma o coração, abre portas e atrai bênçãos. E quando o coração está grato, ele se torna receptivo ao milagre, à reconciliação e à restauração completa. Nunca subestime o poder de um coração agradecido, pois ele se torna terreno fértil para que Deus semeie novos começos. Enquanto você ora, visualize também a restauração completa. Imagine não apenas a volta da pessoa, mas o reencontro de corações transformados, de almas curadas, de amor fortalecido pela fé e pelo perdão. A visualização não substitui a oração, mas ajuda a manter o foco, a fé e a esperança vivas. Porque Deus vê não apenas o presente, Ele vê o que você ainda não alcançou. E Ele está trabalhando nesse futuro que você ainda não consegue enxergar totalmente. E lembre-se, a oração contínua não é só sobre pedir, é também sobre ouvir. Ouvir a voz de Deus, sentir a direção do Espírito Santo, perceber sinais e mudanças sutis. Muitas vezes Ele responde através de pequenas coincidências, encontros inesperados, palavras de amigos ou até sonhos. Preste atenção aos sinais, porque eles são indicativos do caminho que Deus está abrindo. Ignorar sinais é perder oportunidades, mas quem está atento percebe o movimento divino em cada detalhe. E finalmente, depois de todo o processo de oração, entrega e espera, chega o momento em que você começa a sentir a paz no coração. É a confirmação silenciosa de que Deus está operando. Pode ser uma mudança de atitude, um reencontro inesperado, ou simplesmente a sensação de que a esperança voltou a viver dentro de você. E quando isso acontece, você percebe que todo o sofrimento, toda a dor, toda a solidão valeram a pena,
porque agora você está pronto para receber o que Deus preparou. A restauração verdadeira não é apenas voltar ao que era antes, mas entrar em algo novo. Melhor, mais maduro, mais abençoado. É entender que Deus não apenas reconcilia pessoas, mas reconcilia corações, almas e destinos. E quando Ele faz isso, nada e ninguém pode separar. E se você ainda não vê sinais, não desanime. O coração que ora com fé nunca fica sem resposta. Pode parecer que o silêncio dura muito, mas o silêncio de Deus não é vazio. Ele é cheio de propósito. É o espaço onde Ele trabalha para preparar você e o outro. É nesse espaço que as feridas se fecham, que o orgulho se desfaz, que o amor verdadeiro começa a nascer. E quando finalmente acontece o reencontro, não é apenas uma volta, é uma vitória espiritual. Uma vitória de fé, de paciência, de entrega e de confiança em Deus. Porque você não estava apenas esperando alguém voltar. Você estava esperando pelo tempo de Deus agir, pelo momento em que Ele estivesse pronto para manifestar a sua vontade. E eu quero que você entenda algo fundamental. A restauração não acontece apenas porque você pediu, mas porque você buscou a Deus com sinceridade. Quando você ora de forma verdadeira, quando você se entrega completamente, quando você se permite ser transformado, o impossível se torna possível. Deus age naqueles que esperam com fé, que clamam com paciência, que não perdem a esperança mesmo quando tudo ao redor parece ruir. E é justamente nesse ponto que o milagre acontece. É quando você decide não apenas orar por algo, mas confiar plenamente que Deus fará o que é melhor. E Ele não falha. E enquanto você caminha nesse processo, é importante lembrar que cada lágrima derramada é preciosa para Deus. Cada noite de oração, cada coração quebrantado, cada momento de entrega sincera é visto pelo Pai. Ele recolhe cada pedaço de dor e transforma em força. Cada momento de desespero em fé, cada sentimento de perda em esperança. E quando você menos espera, Ele responde. Mas não da forma que você imagina, e sim da forma que Ele sabe que é perfeita para você. Porque o amor de Deus não se limita àquilo que você quer, Ele se estende àquilo que você precisa. E quando Ele reconcilia, Ele faz isso de maneira completa, restaurando não apenas o relacionamento, mas toda a vida que estava envolvida nele. E mesmo que você não veja imediatamente a pessoa voltando, lembre-se, a restauração também pode ser interna. Deus pode restaurar seu coração, sua autoestima, sua capacidade de amar e perdoar, preparando você para algo ainda maior. Às vezes, o milagre não é apenas o outro voltar, mas você se tornar a pessoa que está pronta para receber o que Deus preparou. E essa transformação é poderosa, porque agora o relacionamento, quando for restaurado, não será baseado apenas em emoções passageiras, mas em amor verdadeiro, fé sólida e compromisso com Deus. E agora, se você está assistindo a esta mensagem, quero que faça um compromisso com Deus e consigo mesmo. Declare em voz alta: Senhor, eu confio em Ti, eu me entrego à Tua vontade. Eu espero com fé, sabendo que Tu és especialista em restaurar corações. Se for Tua vontade, restaura o meu relacionamento de acordo com o Teu plano perfeito. Mas antes, restaura-me. Cura meu coração, fortalece minha fé e prepara-me para receber a bênção que só Tu podes dar. Faça disso um hábito diário. E não apenas uma oração rápida. Faça disso um estilo de vida de entrega, confiança e fé. Enquanto você faz isso, eu quero que você saiba que não está sozinho. Milhares de pessoas, assim como você, estão buscando a Deus para restauração. E essa mensagem chegou até você por um motivo, para encorajar, fortalecer e renovar sua esperança. Compartilhe nos comentários. Eu confio em Deus e espero com fé. Porque quando você declara sua fé, não apenas fortalece a si mesmo, mas também inspira outros que estão passando pela mesma dor. E lembre-se, cada like, cada comentário, cada inscrição neste canal ajuda a espalhar essa mensagem de fé, esperança e restauração. É um ato de parceria com Deus para alcançar corações que precisam ouvir que a restauração é possível. Então continue orando, continue crendo, continue esperando. Deus está trabalhando em silêncio, mas Ele nunca falha. Ele está cuidando de cada detalhe,
preparando o tempo perfeito, ajustando corações, curando feridas e abrindo caminhos. E quando tudo isso se concretizar, você olhará para trás e verá que cada lágrima, cada oração, cada momento de espera foi uma preparação divina para a maior bênção da sua vida. Porque quando Deus reconcilia, Ele reconcilia para sempre. E ninguém pode separar o que Ele une. E antes de finalizar, quero que você leve esta palavra consigo. Não importa o tamanho da dor, não importa a distância ou a separação, Deus está no controle. Confie no seu tempo, na sua sabedoria e no seu amor. Continue orando com fé, continue entregando seu coração e veja como Ele transforma lágrimas em sorrisos, silêncio em respostas e perdas em milagres. Porque o amor que vem de Deus não decepciona, não falha e restaura além do que você poderia imaginar. E agora, se você se sentiu tocado por esta mensagem, se ela trouxe esperança ao seu coração, faça 3 coisas. Primeiro, escreva nos comentários "Eu confio em Deus". Segundo, clique em curtir para fortalecer esta mensagem. E terceiro, inscreva-se no canal, porque aqui você receberá mais palavras de fé, encorajamento e restauração para a sua vida. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir que o impossível se torna possível quando Deus age. Porque o poder da oração e da fé é real, e ele transforma corações, vidas e destinos. Lembre-se sempre, ore com fé, espere com paciência e entregue cada parte do seu coração nas mãos de Deus. Ele é especialista em restaurar, curar e unir o que foi separado. E quando você menos esperar, você verá a sua mão agir de forma surpreendente, abençoando sua vida, restaurando seu relacionamento e trazendo paz e alegria ao seu coração. Continue crendo, continue confiando e prepare-se para o milagre que Deus está preparando para você.